Dessas possíveis convocações, quase 20 são de pessoas ligadas a Jair Bolsonaro. Essa quantidade de pessoas que orbitavam ali no antigo governo e que devem comparecer à CPMI é motivo de preocupação para Jair Bolsonaro, ou seja, acende um alerta para o ex-presidente, Caio? Olha, Lu, muito boa tarde, Zé Eduardo, boa tarde à nossa audiência. Apenas se o ex-presidente da República estiver pessoalmente envolvido no planejamento, na organização, no financiamento e na execução dos atos de 8 de janeiro. E somente naquelas condutas de natureza criminosa. E aqui eu faço um parênteses muito importante, citando a conclusão de um artigo publicado pelo Procurador de Justiça aqui do Ministério Público de São Paulo, o doutor César Dario Mariano da Silva, aspas. Se por ocasião da invasão do prédio público o manifestante não teve nenhuma outra intenção e não praticou nenhuma conduta atípica, mas apenas externou sua insatisfação com o resultado das eleições ou do processo eleitoral, bem como com qualquer outra violação a direitos que ele entenda presente, terá apenas exercido seu direito constitucional de livremente se expressar e nenhuma infração penal poderá lhe ser imputada por ser o fato penalmente atípico. Portanto, uma coisa é a manifestação na Praça dos Três Poderes e o ingresso temporário nos edifícios, especialmente naquelas situações em que não houve resistência da autoridade competente, como no caso do Palácio do Planalto. Outra coisa são os atos criminosos de depredação de patrimônio público e ocupação desses prédios com a intenção expressa de abolir o Estado de Direito ou depor de forma inconstitucional o presidente da República. Mas voltando aqui para a situação do Jair Bolsonaro nessas investigações. Por hora, o único vínculo apontado pelas autoridades entre o ex-presidente e as manifestações foi uma postagem relâmpago nas redes sociais em 10 de janeiro, 2 dias após os eventos fatídicos. E segundo a defesa aqui do ex-presidente, esse post foi realizado de forma equivocada, pois se destinava a outro aplicativo, não de rede social, mas de mensagens privadas. Tanto que a postagem foi deletada assim que o erro foi detectado pela equipe do ex-presidente, que, por sua vez, estava significativamente medicado. Portanto, Bolsonaro não tem com que se preocupar, exceto se houver provas cabais de que ele estava implicado numa suposta tentativa de golpe de Estado. O que, sinceramente, está mais para uma teoria da conspiração, considerando que ele não era mais o chefe das Forças Armadas, ele não era titular de Poder Executivo, ele estava fora do Brasil, hospitalizado, debilitado e há muitas semanas em silêncio. Muito bem, vou fazer agora a pergunta para o Zé Eduardo Cardoso. Essa quantidade de requerimentos de pessoas que orbitavam ali no entorno do ex-presidente que devem comparecer à CPI, deve preocupar o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou Zé Eduardo? Bem, boa tarde, Luciana, boa tarde, Caio. Não é que devem preocupar, ele já deve estar preocupado faz tempo, né? Porque os fatos cada vez mais deixam o plano da teoria da conspiração, como disse o Caio, e passam para o plano de apontar responsabilidades concretas. Não se trata só, é importante nós termos claro isso, de uma depredação pura e simples. Se trata de uma apuração de tentativa de golpe de Estado que é crime previsto no Código Penal. Além dos outros crimes, a depredação, uma série de situações que podem ser configuradas, nós temos a tentativa de supressão do Estado Democrático de Direito, crime. É isso que está se investigando. E aí há que se preocupar, sim, o seu Jair Bolsonaro. Por quê? Porque, vamos olhar os fatos cada dia mais se tornam cristalinos. As conversas, mensagens, situações que envolvem seu ajudante de ordens, falando de como convencer as Forças Armadas para participar do golpe. Segundo, o próprio silêncio de Jair Bolsonaro em relação ao resultado das eleições. Terceiro, a convocação que Jair Bolsonaro faz de embaixadores para desacreditar previamente a eleição. Tudo isso vai se somando. O silêncio dele em relação à sua base, em relação às manifestações que estavam colocadas em frente aos quartéis. E por que as manifestações estavam colocadas em frente aos quartéis? Por uma razão simples, se queria que os militares agissem e fizessem um golpe de Estado. Era isso que estava sendo colocado. Toda esta situação vem se construindo e, portanto, aponta para uma articulação clara de golpe de Estado. A minuta de decreto que estava colocada com o Anderson Torres, o outro ato que estava colocado em minuta com o chefe, com o ajudante de ordem, é um conjunto de situações que fica muito difícil não estabelecer um nexo de causa e efeito entre eles. Claro, Jair Bolsonaro não vai assumir isso.
Claro, a tese da defesa é essa que o Caio falou. Não sei de nada, não vi nada, nada aconteceu. Agora, os fatos cada vez mais mostram envolvimento de altas autoridades nesse processo e coisas convergem para o Palácio do Planalto antigo. Ou seja, para o antigo presidente da República, que saiu no silêncio, foi para o exterior e aí, doente, meio dopado, fez uma mensagem apoiando aquelas manifestações. Ou seja, é um conjunto de situações que se soma à sua saída, à mudança do atestado, tudo se interliga. Tudo absolutamente se interliga. Portanto, preocupação sim grande para Jair Bolsonaro. Preocupado, ele já deve estar há algum tempo. Agora, a situação se aviva ainda mais. Muito bem, vocês já viram, Caio, antes de eu te passar a palavra, a gente vai ficar aqui ao lado com as imagens ao vivo da CPI. Você vê aí nesse momento o deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, falando. Tenho que atualizar aqui, vou atualizar a todo momento o nosso telespectador, que já aprovaram a convocação, então, do ex-ministro Anderson Torres e do ajudante de ordens, então, de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Agora passo para o Caio e já atualizo vocês mais uma vez. Não, só para restabelecer aqui a verdade dos fatos, a manifestação do Bolsonaro sobre o 8 de janeiro foi peremptória e ela se deu no dia dos acontecimentos. Aspas, manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013, aliás, faz 10 anos, né, das jornadas de junho, e 2017, fogem à regra. Repudio as acusações sem provas a mim atribuídas por parte do atual chefe do Executivo do Brasil, aqui uma referência clara a Lula da Silva. Portanto, quando Bolsonaro se manifesta sobre o 8 de janeiro, ele repudia os atos. No dia 10, ele posta uma mensagem ou um vídeo, né, em referência a supostos vícios do processo eleitoral. Ele faz isso sem nenhum comentário, na rede social equivocada. Depois a equipe dele retira isso do ar. E a defesa dele alega que ele estava sob efeito de forte medicação, debilitado, e que tão logo o erro foi detectado, a postagem foi tirada do ar. Agora, o que me preocupa mais não é a questão das autoridades envolvidas, são as centenas de pessoas detidas de forma, no mínimo, controversa, para não falar ilegal, sob esse pretexto de investigação de um golpe de Estado. Seria o golpe de Estado mais mal ajambrado da história, né? Porque o suposto beneficiário estava fora do Brasil, hospitalizado e desinvestido de cargo público. E alguns dias antes ele era chefe do Poder Executivo, chefe das Forças Armadas, daí a minha ideia de julgar quem pensa dessa forma como partícipe de uma teoria da conspiração. Agora, por que é importante? E aqui eu cito de novo o artigo do Dr. César Dario, que aliás é procurador de justiça, é mestre em direito, especialista em direito penal. Ele diz o seguinte: qual que é a questão mais importante de ser respondida aqui? Há crime no fato de simplesmente ingressar no prédio público sem ter praticado nenhuma outra conduta e sem outra intenção, a não ser protestar contra alguma suposta violação de direitos ou de situação que o manifestante entenda errada? E aí ele vai discutir quais são as possibilidades de tipificação. Vai falar de esbulho possessório, vai falar de violação de domicílio, vai falar também do crime de desobediência. Mas quando a gente vê as imagens divulgadas com exclusividade, em primeira mão, pela CNN Brasil, da íntegra das imagens do Palácio, você vê que, pelo contrário, as autoridades no local, elas consentiram, se é que não facilitaram a entrada desses manifestantes que vieram a pé, não precisaram arrombar absolutamente nada, e em nenhum momento foram sequer admoestados, né, pelos agentes do GSI do governo Lula. Então, ele diz o seguinte, o doutor César Dario: a entrada ou permanência devem ocorrer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa de quem de direito. Contudo, simplesmente ingressar no prédio público sem nenhuma oposição de qualquer agente público não haverá delito. Certo? Então, se o manifestante apenas ingressou no local para logo sair, sem o propósito de tomar posse do edifício, não tendo empregado grave ameaça ou violência contra pessoa ou coisa, desobedecido ou resistido à ordem de agente público e tampouco tido a intenção de abolir o Estado democrático de direito ou depor o presidente da República, não terá cometido nenhuma infração.
Muito bem, antes de passar para o Zé, a gente prometeu atualizar o nosso telespectador. Para você que chegou agora, já foram aprovados os requerimentos de convocação, então, do ex-ministro Anderson Torres e do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Você vê o senador pelo Ceará, Eduardo Girão, senador de oposição, falando nesse momento. E a gente te atualiza tudo da CPI enquanto CPMI, né? É mista, enquanto a gente debate aqui. Zé. Olha, eu estava ouvindo o Caio ler o artigo e eu fiquei pensando se eu estou sonhando, se eu fui acometido de alguma eclipse mental no dia 8, porque as cenas que eu vi, cara, não eram essas. Não eram pessoas pacíficas entrando para protestar contra o presidente. Primeiro que não poderia já fazer isso, tá, Caio? Porque isso é bem de uso, não é bem de uso comum do povo, o Palácio do Planalto, nem o Palácio da Justiça, nem o Congresso Nacional. É bem de uso especial. Né, é regulado o seu uso. As pessoas não podem entrar e, se o fizerem, burlando a vigilância, efetivamente vão se submeter às penas da lei. Mas o que está descrito é que foram pessoas pacíficas que não estavam, absolutamente, estavam reivindicando democraticamente. Por favor. Primeiro que não foi só no Palácio do Planalto, Caio. Vamos olhar a verdade. Foram nos 3 prédios dos 3 poderes. Segundo, não eram pacíficos. Quebraram, destruíram, arrebentaram tudo. Por favor, de que país nós estamos falando? Que imagens são estas? Nós vamos esconder esses fatos também? Ou seja, será que pegavam as mãos das pessoas para quebrar os vidros, é isso? Será que os seguranças do senhor Luiz Inácio Lula da Silva pegavam a mão daquele que derrubou o relógio? Vamos olhar, não podemos fantasiar a realidade. O telespectador viu essas imagens como nós vimos, Caio. Ou seja, as pessoas foram lá, sim, com o ânimo de quebrar, de destruir, de protestar, de tentar impedir que o novo governo tomasse posse. Isso era a mensagem que estava colocada na porta dos quartéis pelos acampamentos e que foi com uma correia de transmissão para isso. Por quê? Porque se entendia que a eleição não havia sido legítima. E por que não era legítima? Porque o presidente da República o tempo inteiro falou isso e colocou aquela postagem acidental dizendo isso, como você bem repôs a verdade. Ou seja, para insuflar a ideia de que a eleição não era legítima e que o governo eleito não era legítimo. É isto que aconteceu. Não é um bando de pessoas tranquilas que encontraram a porta aberta e começaram lá a falar, presidente, sou protesto. Vamos olhar a realidade. E não foi só no Palácio do Planalto, Caio. Não vamos desvirtuar. Foram nos 3 palácios. Nos 3 palácios. Foi uma ação conjunta que atingiu a democracia do Brasil, que violou o Estado de Direito. E por trás disso tinha, tudo indica, um planejamento. É isso que nós estamos investigando agora. Quem planejou, quem pagou, quem incentivou. Não era um bando de cordeirinhos em que eu vou fazer uma elucubração de que, olha, puxa vida, eram manifestantes tranquilos que entraram no Palácio só da alvorada para fazer lá um piquenique, um convescote democrático. Olha, francamente, Caio, os fatos não são esses, as imagens não mostram isso. E o telespectador sabe do que eu estou dizendo e você também, Caio. Isso não bate minimamente com a realidade. Por mais que se diga, não, olha, alguns ajudantes de ordem auxiliaram a entrada. Que ajudante de ordem é esse? Vamos punir. A maior parte, tudo indica que eram nomeados pelo governo anterior. Se o general Gonçalves Dias teve algum tipo de conivência, que também seja punido. Agora, difícil dizer que ali houve dolo da parte do Gonçalves Dias. Dolo houve de quem o tempo inteiro incentivou, estimulou, instigou, silenciou, justamente para comprometer a estabilidade do Estado Democrático de Direito, que é crime. Subitamente, esse artigo não fala desse crime. Isto é crime, está no Código Penal. E aqueles... Eu poderia até dizer que, do ponto de vista democrático, é um dos mais aterrorizantes crimes que nós podemos contar nos dias atuais. É aqueles que querem acabar com a democracia, até porque nunca tiveram um compromisso com ela. Se você quiser associar o histórico de Jair Bolsonaro, a quem recentemente você disse que era um democrata, ele sempre defendeu tortura, golpe de Estado, defendeu a ditadura militar. Ué, onde ele está sendo incoerente? Incoerente não está. A incoerência está em defender a democracia e achar que ali foi uma manifestação absolutamente pacífica em que algumas pessoas apenas abriram a porta do palácio para que elas pudessem falar. Muito bem, Zé, eu vou continuar com você, mas atualizando o nosso telespectador, o compromisso que nós assumimos agora, além do ex-ministro Anderson Torres e também da convocação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, do governo anterior, também temos a convocação do ex-ministro Augusto Heleno, já aprovada, ministro do Estado-chefe do Gabinete de Segurança Institucional.